convido você a abrir a sua Bíblia no texto do Salmo 127. Fiquei muito feliz de ouvir que muitas das integrantes estão grávidas, porque a gente vai falar de filhos também. Então, vai ter tudo a ver com o que vocês estão passando no momento. Então, Salmo 127. Esses 5 versículos, texto com muitas lições a serem extraídas para a nossa vida nessa noite. E depois da leitura, não foi sua Bíblia, acompanhe junto com a gente a exposição da Palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Minha oração nessa noite é que a gente possa extrair daqui preciosas lições para a nossa vida, para o nosso coração, e que Deus possa falar da maneira que falou comigo na preparação desse sermão, possa falar e edificar a sua igreja nessa noite. Esse salmo, meus irmãos, se trata de um cântico de romagem. E aí, para aqueles que já estão mais ambientados na vida cristã e já tiveram Bíblias de outras versões que não sejam a que nós estamos utilizando, a clássica revista Almeida e atualizada, você pode observar abaixo do subtítulo desse salmo, Cântico dos Degraus, em algumas Bíblias, em algumas versões, provavelmente na revista corrigida você encontra dessa maneira. E vou fazer um comparativo entre os últimos salmos, antes do Salmo 127, para que você veja por que era um cântico de romagem e por que ele é um cântico dos degraus. Porque a cada degrau, ou a cada saída, a cada caminhada, as pessoas que estavam se dirigindo à casa do Senhor iam louvando a Ele. E veja como todos os cânticos do 120 ao 127 vão ser de louvor e exaltação ao Senhor. O 120 começa: na minha angústia clamo ao Senhor. O 121 diz: elevo os meus olhos para os montes. O 122 diz: vamos à casa do Senhor. E isso trouxe alegria ao salmista. O 123 diz: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. O 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O 125, os que confiam no Senhor. O 126 foi lido: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E a gente chega no 127 e vê: se o Senhor. Dá para perceber que em vários desses salmos que são colocados como cântico de romagem, desses aqui, apenas 3 têm a sua autoria revelada. Você tem o Salmo 124 e o Salmo 122 de Davi e o Salmo 127 que vai ser exposto hoje à noite de Salomão. Davi, pai de Salomão. E é importantíssimo a gente perceber que o pai leva o filho, é instrumento nas mãos de Deus para o filho se chegar à fé cristã. Se nós nascemos num lar cristão, nós somos levados a crer em Deus logo cedo. Se nós vamos perseverar até o fim, já é outra história, mas que a gente é incentivado a isso, e é responsabilidade dos nossos pais. E aqui Salomão está encerrando uma parte desses salmos, de 8 salmos de cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus,
com mais um louvor ao Senhor. O Senhor, e somente o Senhor, em todos esses 8 salmos, é exaltado a cada passo desse cântico das subidas. Do local onde eles estavam até o local da habitação do Senhor, cânticos de exaltação a Deus. E aí, é fato que a gente já está até um pouco cansado de escutar tanto sobre o momento que a gente está vivendo. Acho que tem palavras que a gente vai passar um bom tempo sem usar, de tanto que elas foram empregues nesse período. Mas como nós ansiamos pelo momento do retorno de voltar à casa de Deus. E como da nossa casa até a casa de Deus, nós hoje podemos novamente voltar com cânticos de adoração ao Senhor. Coisa que nós fazíamos em casa. Mas vamos ser sinceros, não é a mesma coisa. A comunhão dos santos é algo sublime que a igreja não pode perder absolutamente nunca. A gente não pode se acomodar. A tecnologia está aí para nos ajudar. Mas isso aqui é muito diferente. É muito melhor. É muito mais estimulante louvar ao Senhor em conjunto. Ouvindo não somente a sua palavra sendo pregada, mas também ouvindo relatos dos irmãos com as bênçãos, os benefícios do Senhor para com cada um. E essa sábia oração de Salomão vai ser dividida em 2 partes, bem distintas, mas relacionadas entre si. A primeira estrofe do versículo 1 até o versículo 2, ele vai expressar a sua crença de que o esforço humano é vão à parte do Senhor. A gente vai falar sobre isso. E ele vai usar 3 tipos de empreendimento como ilustração. Primeiro ele vai falar de edificar uma casa. Logo no versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa. Depois ele vai falar de defender uma cidade. Ainda no versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade. E por fim no versículo 2 ele vai fazer uma ilustração a respeito de ganhar a vida. Se não for com o Senhor nas nossas vidas, será que teremos condições de sozinhos ganhar a nossa vida? É a reflexão que ele faz. E a segunda parte dos versículos 3 a 5, ele vai se concentrar em outro significado de edificar a casa, que é a criação de filhos. Então, vamos ao texto. Primeiro versículo, ele diz: se o Senhor não edificar a casa. Eu quero pegar só essa expressão, edificar a casa. Se o Senhor não for o construtor da casa, logo ela vai estar em ruínas. Você pode ter a melhor construtora, você pode ter o melhor conjunto de pedreiros, se o Senhor não edificar a casa cai. E isso, meus irmãos, não só na literalidade da questão de uma casa, de um edifício, de uma construção com tijolo, com tudo aquilo que é necessário. Mas qualquer aplicação que você faça da palavra casa, ela vai ter como necessidade, prioridade, a participação ativa e prioritária do Senhor. Seja o templo, a casa de Deus, seja a sua casa, ou seja, a sua família. Sem as pessoas que estão com o mesmo objetivo, o mesmo intuito de vir adorar a Deus. Isto aqui é um templo, um edifício, uma construção. Mas quando aqui estamos com o mesmo objetivo, com o coração voltado para a mesma adoração ao mesmo Deus, com a mesma fé pulsante no nosso coração, esta é a igreja do Senhor reunida. Então, porque isso é possível? Como isso é possível? Pessoas tão diferentes, de diferentes origens, de diferentes locais da mesma cidade. Como estamos aqui hoje, todos reunidos? Porque temos o Senhor como construtor desta casa. E que isso seja sempre na vida da igreja. Não somente na vida desta igreja, mas que isso seja presente na vida da igreja
que se chama pelo nome do Senhor. Que nós tenhamos sempre isso no coração. Se não for o Senhor o alvo da igreja, ela estará em ruínas. Se não for o Senhor a orientar a igreja, ela não vai pelo caminho certo. Se não for a palavra do Senhor, de fato, a regra de fé e prática, a igreja está fadada ao fracasso. Mas também, se ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aí, certamente, hoje, que nós temos tudo à nossa disposição de equipamentos de monitoramento de segurança, e nós enxergamos de vez em quando alguém tendo a sua casa arrombada, seu carro roubado, e por aí vai. As câmeras resistem a quem faz a ação, mas não tem o poder de prender. As câmeras resistem à ação, mas não tem o poder de reaver o bem. Se o Senhor não guardar a nossa casa, se o Senhor não guardar a nossa vida, se o Senhor não guardar tudo o que envolve o nosso ser, o ladrão vem, o adversário vem. Se o Senhor não estiver guardando a nossa vida, e se nós não estivermos nas mãos do Senhor, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, nós seremos tragados por muitas das coisas que esse mundo traz. Se Ele não estiver com a sua mão poderosa a nos guardar, nós padeceremos com as primeiras dificuldades. Nós não seremos perseverantes. E o salmista acredita que uma cidade nunca está segura simplesmente com base em suas defesas. Esse contexto de tantas guerras, de tantas disputas entre povos, uma cidade não estaria pronta para a batalha se ela estivesse se confiando apenas nas suas defesas, mas somente pela proteção do Senhor. O que esse versículo 1 traz para a gente? É em vão a mão humana sem a mão de Deus. Você pode fazer o que você quiser, o que você puder, o esforço mais hercúleo que você quiser, sem a mão de Deus, nada se concretizará. Nada. Por mais boa vontade, por mais boa intenção que as suas ações tenham, nada acontece fora da vontade de Deus. Nada. Deus deve ser reconhecido nas nossas obras, já que nada foge do seu controle, nada acontece fora da sua vontade. Primeiramente, vamos entender como Salomão também, em Provérbios 16, versículo 1, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que isso quer dizer, meus irmãos? Por mais que tracemos planos em nossa vida e não há nada de ilícito nisso, nós temos que planejar sim a nossa vida, sermos organizados, mas nós precisamos procurar a direção de Deus para os nossos projetos. Nós precisamos colocar primeiramente o crivo de Deus, os critérios de Deus, a vontade de Deus, para que esses planos sejam executados. Quantas pessoas pensaram, e eu estou no meio delas, quantas pessoas pensaram, 2020 vai ser isso. E particularmente eu pensava, 2020 não pode ser pior do que 2019. 2019 foi muito difícil, foi muito cheio de lutas, e eu acho que para todos. Mas 2020 deve ser um bálsamo na nossa vida. Estamos aqui, todos utilizando máscara, eu agora não porque estou ministrando, mas estava com máscara, seguindo as orientações, que muitas vezes nos desorientam, que nós não sabemos se são verídicas até o último ponto, mas nós estamos fazendo. Humanamente falando, estamos cegos, tateando uma solução, mas espiritualmente falando, nós sabemos de onde vem a solução. E quando eu olho para o cântico dos degraus do Salmo 121 e eu elevo os meus olhos para os montes, eu sei de onde me virá o socorro. Lembre-se, meus irmãos, muitas coisas vão passar pelo nosso coração. Muitas. Desejos, anseios, buscas, mas só será concretizado o que for da vontade soberana de Deus. Esse salmo começa louvando a soberania de Deus.
A soberania de Deus não é um empecilho para o desenvolvimento das nossas vidas, é justamente a solução. Porque se não fosse a soberania de Deus, para onde nós teríamos ido? Onde estaríamos agora? Se não fosse Ele ter nos arrastado através de sua graça para o reino do Filho do seu amor, estaríamos ainda padecendo as dificuldades de um mundo transgressor. Estaríamos ainda batendo a cabeça na parede, buscando fazer a nossa vontade, sem entender que prevalece a dele. Se não fosse Ele ter nos salvado, quem seríamos nós hoje? Além da direção, nós precisamos do auxílio do Senhor para chegar aos nossos objetivos. Eu vejo muitas pessoas falando, eu consegui isso, eu consegui aquilo, eu conquistei, eu fiz, eu. E Deus? Onde está Deus? No seu discurso? Onde está Deus nas suas conquistas? Onde está Deus nos seus planos? Onde está Deus na sua felicidade? Deus é o primeiro lugar. Se assim não for, essa felicidade é passageira. Porque aquilo que você conquistou com seus méritos não dura, mas aquilo que Ele conquistou com os seus méritos é a vida eterna para nós. Por mais esforçados que nós sejamos, nossas conquistas não são méritos nossos. São obra do favor e da graça de Deus. Lembre do que nos informa João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Desde as coisas mais simples às mais complexas, nada podemos fazer à parte de Deus. Por essa mesma razão, de tudo quanto conseguirmos realizar, nós devemos acreditar a glória a Deus. Tudo para a glória de Deus. Mesmo que você nunca tivesse ido lá no Novo Testamento, olhado o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, mas você precisa, enquanto servo do Senhor, compreender que tudo que a sua vida realizar, tudo que as suas mãos fizerem, deve ser para a glória de Deus. Tudo que a sua mente pensar, tudo que a sua boca pronunciar, deve ser para a glória de Deus. Você conseguiu finalizar os seus estudos? Glória a Deus por isso. Você não tem mérito nenhum com isso. Porque a sua inteligência que deu foi Deus. Eu sou muito inteligente, passei no concurso, terminei meus estudos, me formei, PhD, doutor e vai. Deus. Deus na sua vida. Se não fosse, você não tinha feito absolutamente nada. Não esqueça, nada podemos fazer sem Deus. Então, se você concluiu, dê a glória a Deus. Você contraiu matrimônio, e é uma coisa muito boa, dê glória a Deus por isso. Porque nesse meio de pandemia, muitos têm acabado. Se o nosso continua firme e forte, é para a glória de Deus. Amém. Você conseguiu emprego em tempos de escassez de vagas de trabalho? Não é a sua qualificação, não são os seus muitos diplomas, não são os seus muitos treinamentos, é a glória de Deus. Amém. É por conta de Deus agir em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Se você fez algo de bom, de proveitoso, não faça para que seu nome seja louvado, faça isso para a glória de Deus. Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Aqui não somente ele exalta a soberania de Deus, mas o cuidado desse Deus. E mostra que o nosso esforço é inútil e nós precisamos depender de Deus. Isso basta.
O salmista vai reforçar aqui com essas duas expressões, levantar de madrugada e repousar à tarde, que é inútil fazermos tudo isso para tentar alcançar o que nós desejamos, pensando que com a nossa força nós conseguiremos. É fato que algumas pessoas chegam a altos postos de trabalho porque dormiram tarde, porque vararam várias noites estudando apostilas preparatórias. Mas sabe de uma coisa? Se não estivesse dentro do plano de Deus, nada disso aconteceria. Da mesma forma que eu conheço várias pessoas que passaram nos concursos desejados porque estudaram noites e mais noites, eu também conheço pessoas que são chamados concurseiros profissionais. Há anos, compram apostilas, estudam, se esforçam, deixam de viver e não chegaram ainda nesse objetivo. Talvez é o momento de olhar para Deus e dizer: Senhor, o que tu queres de mim? Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Eu estou aqui parado nesse plano. Está parecendo cada dia mais que esse plano não é o teu para a minha vida. Eu sei que os teus planos são mais altos que os meus. Eu sei que eles são mais certos que os meus. Eu sei que o teu caminho é o melhor para a minha vida. Mostra, Senhor, o que eu devo fazer. É assim que nós vamos realmente chegar a algum lugar. O fato de que você se esforçou por alguma coisa não é a garantia de que você vai ser bem sucedido. É isso que o salmista está querendo mostrar, está querendo alertar, abrir os nossos olhos. Está querendo dizer: meu irmão, por mais que você lute, batalhe, isso não é garantia de que você vai ser feliz e vai ser bem sucedido com isso. Isso não quer dizer que você vai fazer exatamente o que você planejou, que não vai haver empecilhos, não vai haver imprevistos na caminhada. Não. Com isso, de modo algum, aqui se estabelece uma teologia de acomodação ou de preguiça. Pelo contrário, nós temos que nos esforçar, nós temos que estar batalhando diligentemente por aquilo que realmente vai glorificar a Deus. Mas nós precisamos, de fato, ter um senso de que os resultados não vêm pelos trabalhos das nossas mãos, mas pela misericórdia e pela graça de Deus que nos sustenta. Quando ele diz aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, a confiança no Senhor nos dá paz interior e descanso, em contraste com a ansiedade que muitos têm vivido. Olha o que aqui diz o Salmo 3, versículo 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. A gente tem vivido numa época em que as pessoas dizem: eu deito e pego no sono. Por quê? Porque eu estou cansado. Acordo. Por quê? Porque tenho muito trabalho a fazer. A gente não pode subverter a palavra de Deus. A gente não pode trocar a palavra de Deus pela nossa própria ideia, pelo nosso próprio entendimento. Eu preciso deitar e pegar no sono. Por quê? Porque o Senhor está velando o meu sono. O Senhor está me guardando. O Senhor está trabalhando em meu favor enquanto eu durmo. Porque eu sei que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. E eu acordo, de fato, porque o Senhor me sustenta. Eu acho que eu não vou errar nisso que eu vou dizer agora. Quando você se levantar amanhã pela manhã, vai ter comida na sua geladeira. Quando você se levantar amanhã pela manhã, você vai fazer o seu café da manhã e vai ter tranquilidade para começar o seu dia de trabalho, seja ele em casa ou fora. Quando você se acordar amanhã de manhã, você vai abrir o seu guarda-roupa e você vai ter roupas para vestir. Quando você se acordar amanhã de manhã, certamente com bastante sede, no filtro tem água. Quando você for sair para trabalhar, certamente você vai ter calçados para colocar nos pés. Você tem combustível dentro do seu veículo, seja ele moto, carro. Você tem um emprego para se sustentar.
Você não precisa correr feito um louco para que o sustento chegue às suas mãos, porque Deus já providenciou tudo de que nós precisamos. Não precisamos correr atrás do vento. Salomão sabe disso. E ele nos passa isso brilhantemente. Nós não precisamos correr além do que as nossas pernas conseguem. Até porque não é necessário. Descansemos na providência de Deus. A gente não fala tanto que confia em Deus, e porque a gente quer 3 empregos. A gente não fala tanto que confia em Deus, e porque nada dá. Se Ele tem provido, Ele proveu o suficiente, Ele nunca chega com menos do que a gente precisa. É importante confiar em Deus, dormir o sono dos justos, porque Ele é o Senhor dos justos. O versículo 8 do Salmo 4 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu não posso ficar pensando no amanhã. Eu não posso ficar vivendo hoje com a agenda do amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei o que me espera. Basta cada dia o seu mal. E tenha certeza de todo o mal que se apresenta nas nossas vidas, dia após dia, o Senhor tem nos livrado de todos. Basta que continuemos vivendo na dependência dEle e confiando no seu poder. Mas agora o salmista vai para outro assunto, que também tem tudo a ver com confiança em Deus, que também tem tudo a ver com soberania de Deus, que por mais que a gente se esforce, só vai acontecer aquilo que Deus quer. Só seremos bem-sucedidos nesse quesito também se tivermos Deus como o guia das nossas vidas. Ele começa a falar no versículo 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Parece que tem nada a ver, né? Estava falando de edificação de casa e agora ele vai falar de filhos. Quem constitui família está construindo ali também uma casa. E se a gente não edificar a casa tendo o Senhor como base, não vai adiantar tentar chegar ao topo. Tem muita gente querendo construir a sua casa, começando pelo telhado. Mas não se constrói casa começando pelo telhado. Se começa com o alicerce. E se o alicerce das nossas vidas não for o Senhor, essa casa ruim, essa casa cai, essa casa não subsiste. Diz a palavra que alguém tentou construir uma casa na areia, mas veio uma onda forte e derrubou essa casa. Mas aquele que constrói sobre a rocha, ali permanece inabalável. Amém. Assim precisamos construir as nossas vidas em família também. Então vamos considerar acerca dos filhos. Os filhos devem ser encarados como herança do Senhor. Meus irmãos, como é penoso olhar para determinadas situações durante a nossa vida acerca de filhos. Eu tenho a oportunidade, dada por Deus, tenho certeza, de trabalhar em 2 frentes totalmente diferentes, mas igualmente perigosas. Como professor de escola pública, hoje coordenador, e como motorista. E os irmãos não avaliam o que a gente acaba escutando, muitas vezes, tanto de pais de alunos, quanto de passageiros. Filhos são herança do Senhor. Eu não admito escutar da boca de uma mãe, por mais trabalhoso que seja o filho, que ele é um infeliz, que ele não deveria ter nascido e que era melhor que ela tivesse abortado. E eu já escutei isso dentro da minha sala. Eu não admito, enxergando na palavra de Deus, que os filhos são herança do Senhor, que uma mãe aos 9 meses, indo para a maternidade, diga: eu não sei para que eu inventei isso.
Muitas de vocês estão grávidas, algumas talvez não estejam aqui. Algumas estão já com os seus pequeninos no colo, desfrutando dessa herança do Senhor. Meus irmãos, quantas e quantas mulheres, nesse exato momento, estão pedindo a Deus para renovar a sua madre e ter um filho, por inúmeras dificuldades, por inúmeras circunstâncias. Mas que elas não façam como algumas, que depois de pedir durante muito e muito tempo, finalmente têm e dizem: eu não sei por que eu tive esse filho, dá muito trabalho, eu vou perder a cabeça com esse menino. Mas você pediu a Deus, você recebeu sua herança. Crie-o na disciplina e na admoestação do Senhor, com todo o amor e paciência. Ah, mas eu vou perder os cabelos por conta do trabalho desse menino, da bagunça desse menino. Eu não aguento mais. Então pense bem, né, antes de você pedir alguma coisa ao Senhor. Porque se estiver dentro do plano dele, Ele dá. Se for da vontade dele, Ele vai dar. Mas você tem que fazer o melhor com aquilo que chega às suas mãos. Amém. Ele te deu um filho, herança do Senhor. Faça o melhor, como mãe e como pai. Não permita que essa dádiva, que esse presente seja desperdiçado. Muito se fala hoje a respeito do temor de ter filhos. Conheço vários casais que não têm filhos porque dizem: Deus me livre, colocar um filho no mundo como esse. Não dá. O mundo está complicado de se viver e de criar uma criança, eu sei disso. Como eu sei disso? Se um casal casado tem saúde perfeita para gerar filhos, o desejo deve brotar em seu coração, independente das circunstâncias, independente de como o mundo está. Crente, quando tem filho, confia no Senhor pelo suprimento e pela segurança deles. Mas, pastor, como é que eu vou ter filhos? Eu e meu marido praticamente só temos o que comer. A casa é pequena. A gente só tem uma moto. Se tiver um filho, tem que comprar um carro. Eu faço como um pastor que eu conheci há exatos 5 anos, que tinha 5 filhos, e que disse que se viesse o 6º, ele estava muito feliz. E eu perguntava: pastor, como é que pode tudo isso? Ele apontava para o céu. Eu dizia: mas pastor, é muito menino dentro da sua casa, como é que come todo mundo? Como é que as contas são pagas? E colégio para os meninos? É Deus que faz. Não é uma forma popular de falar, mas onde come 3, come 4, come 5. Por quê? Que a gente vai trabalhar mais para conseguir mais comida? Não, porque Deus é quem supre. Se Deus deu, Ele sabe aquilo que é necessário, Ele não vai nos deixar padecer necessidades. Mas precisa a gente confiar. Se a gente deseja filhos, a gente tem que confiar que o Senhor vai prover a segurança deles. E no meio desse mundo todinho aí, quantos de nós já passamos pelas universidades? Nos desviamos? Não. A gente é diferente de outros jovens que passaram pela igreja? Não, a gente escutou a mesma palavra. Sabe qual é a grande diferença? O que eu tenho percebido é que a última geração mais adolescente, chegando agora perto dos 15, 16 anos, não está decidindo mais os cursos que quer fazer para a glória de Deus. Porque também não tem decidido as coisas da sua vida para a glória de Deus. Não começa a dar errado quando entra na universidade, já está errado antes. É falta de base, é falta de perseverança na palavra. Se a gente conseguiu, outros podem conseguir. Entenda, há 15 anos a universidade já era bem perigosa.
15 anos as coisas já eram bem difíceis. E mesmo assim, a gente passa. Mas por que a gente passa? Se esforçando? Confiando no próprio braço? Não, pela graça de Deus. A gente passa porque a gente confia que Deus nos protege de ideologias, de ameaças, de qualquer coisa. E assim será com os nossos filhos. É fato que eu penso, meu filho tivesse hoje 15 anos de idade, como eu estaria? Talvez humanamente falando, arrancando os cabelos da cabeça, porque eu veria que ele está totalmente circundado de coisas que eu não concordo. Mas se eu não ensiná-lo na palavra de Deus, ele vai concordar. Minha preocupação não tem que ser com o externo, tem que ser com o interno. Faça o dever de casa, confie em Deus e tudo sairá bem. Amém. Mas de fato há uma grande responsabilidade sobre nós quanto aos filhos que nós geramos. Nós temos um encargo sagrado que o Senhor nos dá, nos confia, de criar essas crianças na disciplina e na admoestação do Senhor, e nós vamos prestar conta disso. Não adianta lá na frente dizer, eu criei meu filho, e aí quando ele tinha 18 anos, ele escolheu o caminho dele. Saiu de casa, deixou a igreja. Onde foi que eu errei? Não. O que importa é que a gente realmente faça tudo o que estiver ao nosso alcance, para que os nossos filhos sejam tão crentes quanto nós, ou mais. Essa é a grande responsabilidade dos pais, que são regenerados por Deus. A grande responsabilidade não é deixar um legado para os filhos de que eu trabalhei muito e dei a melhor educação para eles. Isso é uma questão importante, mas não a primordial. Não é eu vou morrer e deixar uma casa para eles. Eu vou morrer e vou deixar uma conta bancária bem abastecida para que eles vivam a fase adulta deles. Não, eu vou deixar para eles a mesma fé que habitou no meu coração. Olhe para Timóteo. Paulo, na segunda carta, diz: Timóteo, eu lembro de você nas minhas orações. Eu lembro da tua fé sem fingimento, que habitou primeiramente na tua avó, Lloyd, e depois na tua mãe, Eunice. E eu tenho certeza que habita em você. Criação na palavra, criação com os pés fincados no chão, mas o coração e a mente voltados para os céus. A gente não foi colocado nesse mundo para ser pais e mães de filhos ricos, de filhos que sabem tudo de tecnologia, de filhos que vão mudar a sociedade por conta da influência política que eles vão ter mais na frente. Nós somos colocados para ser pais e mães de filhos que vão realmente fazer uma diferença muito grande na sociedade, porque eles creem no Deus que pode todas as coisas. Nós temos uma grande oportunidade nas nossas mãos de fazer com que a próxima geração, a geração dos nossos filhos, seja muito mais influente do que foi a nossa. Nós hoje somos quase 40 milhões e olha como é que está. Olha o nosso país. Olha o que as pessoas falam nas ruas. Olha como elas agem. O Evangelho precisa fazer diferença nessa nação. Começa da nossa casa. Começa conosco. Começa com os nossos filhos. Então, meus irmãos, não podemos negligenciar essa tão árdua, mas também tão gratificante tarefa. Como criar filhos, então, no temor do Senhor? Consultando a Deus a seu respeito com frequência. Como é que você quer que seu filho seja crente se você não pergunta a Deus o que é que você precisa falar para o seu filho? Senhor, como é que eu vou orientar o meu filho? Senhor, que palavras eu devo dizer ao meu filho? Senhor, como orientá-lo para que a sua profissão glorifique a Ti?
como orientá-lo para que a sua vida, junto com os seus amigos, possa glorificar a Ti, como orientá-lo para dar testemunho onde ele for, sem se envergonhar desse Evangelho. Você precisa pedir a Deus as palavras certas, na hora certa, de modo que atinjam o coração do seu filho e ele compreenda as orientações dadas sem se exasperar nem contender. É fato que quando a gente orienta de primeira, determinadas questões fazem com que eles rejeitem a orientação. Mas pai, mas mãe, todo mundo faz, o que é que tem? Qual o problema? Na minha escola todo mundo está fazendo, não faz mal, não vai matar ninguém, ninguém vai se machucar com isso, mas não precisa matar e nem se machucar para você ver que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. É nesses caminhos que você precisa alertar seu filho, dizer: eu sei que parece ser muito bom, em si eu não vejo maldade, mas não convém, não glorifica a Deus. Nós precisamos seguir o que está nas Escrituras. Você não pode ficar desanimado com isso, não. Talvez hoje você não compreenda, mas lá na frente, certamente você vai compreender. E certamente você vai agradecer por ter tido uma mãe e um pai que lhe ensinou a verdade. A educação correta vai produzir bons efeitos. Muitos bons efeitos. Primeiro deles, os filhos tornam-se a alegria dos pais. É maravilhoso ver o progresso de alguém que você investiu muito tempo da sua vida para o progresso dessa pessoa, para que essa pessoa tenha o caráter moldado, ensinando o que é puro, o que é verdadeiro, o que é eterno. É maravilhoso ver crianças, jovens, que continuam na casa de Deus produzindo frutos, porque a gente ensinou no caminho da verdade. Os filhos educados corretamente são resultado permanente da sabedoria dos pais. Eles saberão que fizeram o que era certo aos olhos do Senhor e serão presenteados com paz de espírito. Quantos pais hoje que investiram tempo nos seus filhos e dizem: eu faria qualquer coisa, eu daria tudo que eu tenho hoje para que meu filho fosse um crente em Cristo Jesus. Mas infelizmente ele não é. Ô Senhor, como eu queria que meu filho largasse o copo da bebida e tivesse empunhada a espada do Espírito. Senhor, como eu queria que ele largasse as drogas e pudesse vestir as roupas da santidade. Filhos educados corretamente vão mostrar que os pais foram sábios aos próprios olhos? Não. Dentro da orientação do Senhor. Sabedoria é seguir o que a palavra nos orienta a fazer. Esses mesmos filhos vão ser o sustento e o consolo da velhice dos seus pais. Eles retribuem o esforço e a dedicação, honram seus pais, porque isso é justo. Quem honra pai e mãe tem os seus dias prolongados na terra e se torna transmissor das virtudes dos seus pais à geração que vem. Filhos bem criados tornam-se pais sábios. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que teve uma excelente criação orientando seus filhos a serem diferentes. A gente hoje talvez não possa levantar as mãos para, segundo algumas orientações da sociedade, para, vamos dizer assim, corrigir os nossos filhos. Mas dentro de casa, a autoridade é dos pais. E a autoridade vinda da palavra de Deus diz que não podemos fustigar a vara. É muito melhor chorarmos junto com os nossos filhos, após correções um pouco mais duras, mas sabendo que estamos fazendo o que a palavra nos manda, do que chorarmos depois, porque a polícia está vindo buscá-lo dentro de casa. O desgosto é muito pior. Nós precisamos fazer o que é correto, segundo a palavra de Deus. Como flechas na mão,
do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Os filhos podem servir como instrumentos no cuidado de seus pais. Os filhos podem ser instrumentos usados por Deus para a santificação dos seus pais. Imagine uma criança que volta para casa depois de uma escola dominical, trazendo as lições preciosas que recebeu. Instrumento nas mãos do Senhor, para que aqueles pais aprendam também da palavra. Por isso, quando seu filho voltar da escola dominical, pergunte: qual foi a lição de hoje? Ao redor da mesa, saiba o que seu filho está aprendendo. Aprenda junto com ele. Ensine também mais do que ele aprendeu. Até porque não dá para ter de segunda a sábado um ensino e confiar que somente no domingo a gente vai fazer com que a pessoa permaneça no Evangelho da maneira mais firme possível. É um trabalho de casa que a igreja nos ajuda a complementar. Eles podem ser evangelizadores dos pais quando se tornam convertidos. Quantas e quantas casas hoje servem ao Senhor porque um filho foi convertido? E os pais aprendem da palavra de Deus e aprendem a confiar no Senhor por conta do exemplo do filho. Às vezes sozinho, mas permaneceu fiel e o Senhor fez com que o seu testemunho fosse eficaz para a vida dos seus pais. E os filhos certamente são a alegria dos pais quando eles crescem e se tornam homens e mulheres dignos e úteis à obra do Senhor. Se você ainda tem seus pais vivos, aproveite os momentos que você tem para servir a Deus junto com eles. Foram poucos momentos, mas ótimos, os momentos em que pude subir à casa do Senhor para louvar junto com meu pai. Para que a gente pudesse, fazendo parte de um mesmo coral, servir ao mesmo Deus e ter a mesma alegria. Ele de ter o filho na casa do Senhor, sendo útil à casa do Senhor, e o filho vendo o pai, já na velhice, ainda sendo útil na casa do Senhor. Isso deve preencher o nosso coração. Existe um tempo, meus irmãos, no versículo 5, já concluindo, que quando ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Existe um tempo que as coisas se invertem, os filhos passam a cuidar dos pais. Eu espero que você tenha paciência como seu pai teve com você. Vai ser necessário. Eu espero que você tenha carinho, atenção, cuidado, como ele teve com você. Que você ajude ele a dar passos como ele ajudou você a dar os primeiros. Que você o ajude a se alimentar como ele muitas vezes disse: se for necessário, eu tiro da minha boca para dar ao meu filho. Que na velhice você cuide dele tanto quanto ele cuidou de você quando você era totalmente indefeso e não conhecia nada do mundo. Os filhos passam a cuidar dos pais e ter responsabilidade que anteriormente foi deles. Jovens, orem pela vida de seus pais, pela saúde espiritual deles. A gente às vezes fica tão acostumado com os dias passando que a gente não pergunta: pai, está lendo que livro da Bíblia? Mãe, orou hoje? Escutou um sermão durante a semana? Meditou em alguma palavra? A gente talvez não saiba nem como chegar junto deles para dizer: vamos orar juntos. Mas mesmo que a gente não tenha esse impulso, ore por eles. Se preocupe com a saúde espiritual deles. Peça que Deus os mantenha firmes. Ore para que Deus dê paz aos seus corações e para que Deus os conserve por muito tempo, para que você desfrute da harmonia e da felicidade do lar que Deus lhe deu.
Nesse tempo, a dependência dos pais para com os filhos se dá, por exemplo, para a sua defesa. Quando ele fala aqui, flechas na mão do guerreiro e feliz o homem que enche deles a sua aljava. Quem aceita ouvir falar mal dos seus pais? Você defende seus pais. Ninguém aceita que alguém venha contender com a sua família. Falar mal dos seus pais, depreciar seus pais. Você os defende. Mas também há uma dependência para a felicidade. Os pais precisam ver nos filhos o resultado da criação, para que eles sejam felizes com o que fizeram nas suas vidas. O filho sábio alegra a seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios 10, versículo 1. As crianças trazem à tona algumas das mais nobres e ternas emoções humanas. Você olha para o rosto de uma criança, você se desarma. Quer desarmar uma pessoa que não vai muito com a sua cara, você pergunta logo pelo filho dela. Eu duvido que ela não dê uma risada. E que ela não se abra para você e seja a pessoa mais agradável do mundo, porque você se preocupou com a herança do Senhor. Como é que vai teu filho? Está tudo bem? Isso basta para o gelo ser quebrado. Feliz é o ministro cristão que com a aljava cheia pode dizer: aqui estou e os filhos que me deste. Para concluir, eu trago duas rápidas aplicações nessa noite, a partir do que a gente viu. A primeira delas, sobre a primeira parte, nos versículos 1 e 2. Esse salmo requer um equilíbrio entre trabalho e confiança em Deus. Ambos são essenciais. Trabalho sem confiança em Deus é autossuficiência. É você pensar que consegue tudo sozinho. Isso não é verdade. Mas confiança sem trabalho é ócio, é presunção. Como cristãos, nós devemos reconhecer que nada na vida pode ser bem sucedido, seja no trabalho ou na família, sem o Senhor. Tudo que nós formos fazer, colocamos o Senhor na frente. E por último, se o trabalho manual e a procriação física não podem ser bem sucedidos sem o Senhor, muito mais precisamos da graça de Deus para construir a casa viva do Senhor. Se a gente não consegue fazer nada profissionalmente, pessoalmente e no ponto de vista familiar sem Deus, quanto mais na sua casa. Nós precisamos dele. Para construir a cidade de Deus, nós precisamos dele. E para multiplicar a família de Deus, nós precisamos dele. Que essa frase fique no seu coração. Que você vá para casa pensando acerca dela. Sem mim, nada podeis fazer. Desde construir uma casa, até criar os filhos, nada podemos fazer sem o Senhor. Dependemos dele, precisamos dele, devemos recorrer a ele, porque só ele pode fazer o que nós não temos a mínima capacidade de fazer. Só ele pode nos tirar de um completo deserto e nos fazer vislumbrar a grande recompensa que nós teremos ao partir dessa terra. Só ele, só nele, nós temos vida verdadeira e vida eterna no porvir. Deus nos abençoe e que nos guarde na confiança e no amor a Cristo Jesus, que é esta palavra maravilhosa.